Motivação, e hoje é motivação para aula especial com o diretor de curta-metragem, gente, contando um pouquinho das 24 horas que rolam na cidade. Como que acontece? Se tu fores ver lá, quando a gente busca um pouquinho das histórias, Blumenau, já teve navio, já teve carroça, carros antigos, e deixar como história aquilo que acontece hoje, são poucas pessoas que deixam isso. E detalhe, esse filme ele tem acessibilidade também para as pessoas de audiovisual. Sim. Bem-vindo, Pablo. Obrigado. Contando um pouquinho agora dessa história, Pablo, como começou esse projeto desse filme? Esse projeto, ele começou ele é um projeto incentivado com recursos federais, né, pela Sim. Lei Paulo Gustavo, e eu fui, a convite do Fabrício e do Diego, né, fazer parte desse projeto como diretor do projeto como um todo. Então eles que me chamaram, responsabilidade, né? Exatamente. Então eles me chamaram para dirigir esse projeto, para contar 24 horas da cidade, né? Apesar que a gravação levou 2 semanas para acontecer, então a gente precisou coincidir períodos e condições climáticas para que o projeto, que a gente conseguisse mostrar isso em cena, Sim. como se fosse 24 horas da cidade durante a semana mesmo, né? É uma cidade que acorda de manhã cedo, muito cedo para trabalhar, pessoas que levantam cedo de suas camas para sair para o seu trabalho, e mostrar que tem um ritmo ali todo aquele processo ali, né? Daquele cotidiano ali, e também trazer alguns recursos, alguns elementos tradicionais da cidade, né? Sim. Como a arquitetura, como os linda, povos, né? como os povos desenvolvida pelos povos alemães, né? Que vieram lá atrás, mas a gente também teve o cuidado para mostrar diversas etnias, né? Na cidade que hoje aqui presente estão. Então, esse curta, ele é um subgênero, né? É uma sinfonia urbana da cidade. Ela tem a trilha sonora como o ritmo que dá um pouco de tensão, e as imagens que vão contando a história, né? Ali mostrando como é que funciona ali desde do amanhecer até o fim da noite, né? Que bacana. Então, qual é a trilha sonora? A trilha sonora ela foi desenvolvida, geralmente são clássicos, né? Que vão dando esse ritmo, mas também com elementos, no caso do filme, a gente tem elementos até germânicos ali, particulares né? Particulares da cidade, para poder contar essa história e mostrar como é que funciona, né? Esse dia tempo real, né? Vamos supor, a gente está no ano de 2025. Exatamente. Então, assim, o período dessa fase. Ele foi gravado em julho do ano passado. Que legal. Né? Então, a gente tem 2024 aí como a data das gravações desse curta-metragem. Que legal. E esse curta já rodou onde? Ele já passou por colégios, né? Pelo Pedro II, eu vou esquecer o outro colégio aqui. Passou pela FURB. Sim. Teve também exibições em bares, né? Eu acho que no Cafundó também vai rodar ele. E a gente... Joinville, acho que vocês também rodaram, né? Sim. Em Joinville a gente rodou lá no Cine Clube Outubro, né? Que é uma sala de filmes independentes. Então a gente também teve a oportunidade de estar passando esse filme lá em Joinville também. Olha só que interessante, né? E se disponibilizar, né, a trazer para as pessoas como um arquivo histórico realmente para futuras gerações. Exatamente. Trabalhos de escola, vão pesquisar alguma coisa, vai estar lá, sim, né? Sim. E, na verdade, onde que as pessoas realmente vão encontrar esse curta depois? A gente vai estar disponibilizando ele na internet, né, no YouTube. Então, ele vai estar lá como Sinfonia em Ritmo das Águas, que é o título do filme. Mas também pode procurar como uma Sinfonia Urbana de Blumenau, que também vai ter acesso a exibição desse filme aí no YouTube. Lembrando que também esse filme está disponível, tem legendagem dele, tem libras, então ele é um filme acessível para todos, para poder assistir e poder entender um pouco como a cidade funciona. E se eu não me engano, a gente estava conversando em off, ele vai estar também ali em Florianópolis, que é na... Como é que é? Raça Livre?
Essa é a produtora de acessibilidade do filme, né? Então, ela é a produtora que acabou dando a oportunidade de outras pessoas, né, com deficiências ali poder assistir o filme, pessoas que Surdas, né? pessoas surdas, cegas. A gente criou ali também toda uma parte de audiodescrição, né, que vai contando cena por cena, Que junto com a bacana. trilha, para a pessoa poder entender como é que a cidade ela tá, como que a gente contou essa história e como é que a cidade ela funciona hoje, né? Aham. A partir ali, né, do cotidiano das pessoas, enfim. A gente tem toda uma acessibilidade para poder dar oportunidade a todos assistirem o filme, Olha né? que motivação bacana, gente, para todos, né? Sim, para todos, para Que todos. legal. Ele não foge de ninguém, então todo mundo Ô, tem esse Pablo, acesso. mas conta aí uma particularidade assim das gravações. Teve perrengue? Olha, teve, né? A gente teve algum perrengue também de alguns dias ali que a gente gravou e do nada o tempo fechou. Olha, Então, como a gente estava gravando em outros dias, a gente teve que parar as gravações para voltar em em outro outro dia momento. naquele local para poder gravar, porque como a gente começou a gravar ali com luz solar e a gente também queria trazer um pouco desse tom mais quente da cidade, né? Que é Aham. uma cidade que calor, né? Que tem Sim. muito calor É, aqui na sauna, cidade. né? Então Sauna de a Blumenau. gente quis trazer toda essa questão dos Clima, tons né? do clima da cidade, do quanto a pessoa, né, passa por aqui, com essa questão do verão, né? Que é muito calor. Escaldante. Então a gente teve um contratempo ali de condição climática que a gente precisou voltar e gravar em outros dias ali para poder manter aquelas 24 horas, né, Aham. de um dia solar ali e aí deu tudo Que certo. interessante. E algo cômico, assim, que deve ter acontecido durante as gravações? Não aconteceu, acho que não aconteceu nenhuma, porque como a gente dividiu a equipe para estar cada um gravando Aham. a sua demanda, gravando suas partes ali em vários locais, né? Porque Blumenau Sim, é é enorme, enorme. né? Então, para poder a gente conseguir conciliar tudo, todo mundo no mesmo horário, a gente teve que dividir as gravações em 5 cinegrafistas, né? Olha. Então, tipo, todo mundo se organizou, a gente criou ali uma ordem de gravação, né, Aham. com horários e locais. Também tem questão de agendamentos, né, com empresas, Sim. para poder ter o acesso naquele lugar. Nem toda empresa permite qualquer horário, então a gente Sim, teve que disponibilidade, né? disponibilidade, gravação em escolas também. Então a gente teve que fazer toda a organização dessa pauta, né, desse dia a dia e distribuir para cada câmera, cada cinegrafista, né, diretor de fotografia, poder estar Sim. captando essas cenas. Olha que interessante. Quanto trabalho que dá isso tudo, né? Bastante, bastante. É um projeto de 6 meses, né, Olha. desde que a gente começou a gravar até a entrega final, né. Então, Aham. tipo, a gente teve que se organizar bem para poder todo mundo conseguir contar bem essa história aí. E as pessoas envolvidas nisso foram quantas? Ah, deixa eu Lembra assim de cabeça, não? Eu acho que assim, ó, teve umas 20 pessoas envolvidas ali no projeto, ali, né, diretamente e Aham. indiretamente, né? Porque a gente depende, para poder fazer um projeto desse acontecer, a Sim. gente depende, tem a nossa equipe, mas também da Tem os. disponibilidade de outras pessoas, de estar recebendo a nossa equipe, de estar, Sim. né, de estar liberando os espaços. Então a gente teve umas 20 pessoas envolvidas aí. E teve alguma pessoa assim de protagonista agora também? A gente teve um ator ali que a gente criou as cenas dele para poder representar uma pessoa Nas 24 nas horas. 24 horas, né? A pessoa que acorda de manhã, Aham. que tem ali no ritmo do dia dela ela toma o comprimido dela ali para poder suportar o dia já de manhã cedo, tem ela preparando ali o café da manhã dela e ela sai para trabalhar. Então a gente teve um ator ali para poder Aham. representar essa situação da pessoa acordando na sua Uma das casa. pessoas, vamos supor, da população, né? Aham. De Blumenau. Sim, ele é um No seu dia a representante, dia. como se fosse um cidadão daqui que estivesse acordando e dando esse ritmo inicial, né? Esse gatilho ali para Aham. poder seguir o dia. E uma representação também, esse ator ele representa Sim. qualquer pessoa, né? Então, tipo, ele tá ali para
Ele pratica alguma atividade física? Não, não. A gente tem cenas de atividades físicas das pessoas dentro no Parque Ramiro à noite, né? Mas aleatórios aí. Mas aí são pessoas comuns da cidade. A gente também teve uma preocupação ali sempre de estar pegando as pessoas, não mostrar rostos, né? Então, tipo, para sempre contar a história, mostrando a cena, mas sem evidenciar muitas pessoas. Ai, que legal, que bacana. E o que tu espera como diretor desse curta? Eu espero que esse filme seja um fator, um acervo histórico para a cidade, né? Futuramente, mostrar como é que a cidade se comportava nos dias atuais, né? E eu espero que as pessoas curtem, né, esse filme, consigam se espelhar, olhar para ele e principalmente para incentivo do audiovisual, né, da indústria audiovisual aqui na nossa região e querer incentivar mais as pessoas a olharem, né, para o filme, para o cinema, como apreciar mais como uma cultura e entender a importância disso para a nossa cidade, né? Sim. Ô, Pablo, teve alguma coisa que pra ti, assim, nossa, deve ter feito alguns trabalhos já, né? Nossa, com esse curta, algo me deu um estralar ou que te chamou a atenção dentro desse curta? Da cidade, assim, da particularidade da cidade? Algumas coisas assim, eu participei muito também como diretor de fotografia, né, desses filmes, né? E eu acho que o que chama a atenção na cidade é muito essa coisa do ritmo, né, do dia, das pessoas que trabalham muito. Imediatismo. Do imediatismo e meio que também, às vezes eu acho que acabam esquecendo um pouco a parte cultural, né, da cidade, né? Então, acho que apreciar muito isso. Então, tá no trânsito. Exatamente, Admire. olhar para a arquitetura, olhar para a mata, né, que também envolve a cidade, né, o como ela é bonita também, né? Então, tipo, como temos verde, como né? temos verdes nessa cidade. Então, e principalmente essa questão do ritmo do dia, a falta às vezes até de oportunidades e da pessoa ter mais acesso à parte cultural da cidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo que assim que falta assim para apreciação, né? Pra apreciação, né? Então tá ali, não vai fugir, outro dia eu vou, outro dia eu olho, outro dia eu participo. Exatamente, trabalham muito e aí acaba esquecendo também que tem todo esse meio que a gente pode apreciar e que a gente pode estar aproveitando, né? Incentivar também mais com que pessoas façam a cultura da cidade acontecer, né? Se desenvolver para a gente ter mais acessos também, né? Então, é um pouco que eu acho que a gente acaba vendo que falta um pouco mais, né? Da apreciação. Se a gente for observar, né, Pablo, o turista, ele vem, ele tira foto de cada esquina que ele passa em Blumenau. Exatamente. E a gente passa e muitas vezes a gente, na nossa vida vivendo anos dentro da cidade, a gente às vezes não tem uma foto de um lugar bacana. A não ser de um prato de comida, A gente quer ir para fora para fazer isso que o turista faz aqui e a gente tem acesso, né? A gente tem acesso o tempo inteiro, né? Então, verdade. eu acho que realmente ele faz a gente olhar um pouco isso na cidade, né? A gente tem que apreciar mais as nossas coisas daqui. Que a gente tem, né, no nosso dia a dia. Exatamente. Não que a gente vá em todos os pontos turísticos agora da cidade num dia, mas assim, por que não um dia de semana atravessar a ponte que corta a Ponta Aguda do centro, ir lá para as Itopavas, o Progresso que temos lá agora, um novo parque. É verdade, ficou né? muito bonito. Então, assim, tem vários pontos em Blumenau que a gente pode apreciar, até mesmo numa rua de trânsito. Exatamente. Quantos muros estão pintados, não pichados, eu digo, pintados com obras realmente de arte. Né? São arte, né? Arte na parede ali que a gente pode estar olhando e apreciando isso, né? Uma ponte. Quantas pontes lindas a gente tem. Que hoje tem algumas novas, né? Mas aquelas atemporais, né? Que, nossa, são realmente obras de arte. Sim, já passaram um trem. Exatamente. Acho que a gente tem que enxergar e olhar para isso como
né, até uma oportunidade e agradecer, somos né, privilegiados de a gente poder ver isso, né, Aham. poder presenciar isso na cidade, né. Então, acho que Temos o realmente, teatro. o teatro, né, acho que a gente tem que olhar para a cidade com a oportunidade de olhar essa parte mais cultural também, né, ver a falta que a gente tem de peças, né, de teatro na cidade, né, o próprio cinema, um cinema independente, né, a gente não tem muito acesso, né, a filmes independentes na cidade, então a gente às vezes fica preso só numa cultura, a gente tem que olhar a cultura de forma diversa, né, de ver vários outros pontos e querer ter mais opções e para poder apreciar mais isso também, né. Olha que legal. Crescimento, né? Exatamente. Ô, Pablo, tem algo particular, assim, desse curta que tu queres deixar pro pessoal, que é importante a gente colocar? Eu acho que não, a gente acabou falando de tudo dele, né? A parte de acessibilidade, que ele é muito importante, a gente é muito interessante. É um curta, mas novamente, né, que foi financiado com leis e incentivos federais, né, pela Lei Paulo Gustavo, e ele é um curta que eu acho que eu convido as pessoas a assistirem, a entrarem no YouTube futuramente e assistir e ver isso, né, como forma de enxergar a cidade como ela funciona nos dias atuais. Né? Quanto tempo tem esse curta? Ele está com 18 minutos. 18 minutos? São 18 minutos. São três né? momentos, né? Que é amanhã, tarde, à noite. E aí são 3 trilhas ali também, 3 músicas ali, trilhas que conduzem essa história ali, que vão mostrando esse ritmo, né? Que bacana. E o tempo, acho que é um tempo, como as pessoas estão muito nesse imediatismo e não tem tempo para isso, às vezes um filme não consegue mais ver o filme, vão já acelerando para outras partes, não apreciam o filme, né? O que acontece, né? A gente vê relatos. É um tempo bacana para realmente a pessoa conhecer um pouquinho do que tem na nossa cidade, no nosso dia a dia. Às vezes vai se identificar com algum momento ali que acontece, né? Eu ainda não assisti, vou assistir para ver como é que funciona um pouquinho mais, mas eu imagino já comentando desse curta, um pouquinho das imagens, né? Imagina passando lá na beira-rio, temos o rio que passa, né? O rio que corre, com várias flores, né? Temos os ipês na cidade. Exatamente. E outras tantas diversas, né? Árvores que a gente vê. Tem uma que às vezes eu olho assim, nossa, quanto tempo essa árvore está aqui, né? Exatamente. Porque ela é gigante, ela é enorme. E quanto tempo ela está aí? Exatamente. Muito antes. E a gente tem o rio como um fio condutor, né? Ele começa ali, o curta ele começa a partir do rio, onde os primeiros povos imigrantes chegaram, né, na cidade. Então a gente tem a história do barco que vai conduzindo essa história, né? E a gente até no final, não vou dar spoiler, né? Então no final a gente mostra ali também vários povos várias culturas e povos que vieram e construíram a cidade, né? Então a gente deixa isso muito marcado ali no filme para as pessoas enxergarem, né? E ver como a gente não tem só a cultura alemã, né? A gente tem a cultura italiana, polonesa, né? Tem povos indígenas, então a gente se preocupou em trazer e mostrar todas essas etnias, né? Essas culturas aí para poder contar nesse filme aí, né? Enquanto cada uma favoreceu para nossa cidade ser o que ela é hoje, né? Exatamente. Que bacana, Pablo. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Obrigado. Espero que você de casa tenha gostado desse e que goste do curta também e vá lá assistir também. Pablo, muito obrigada pela tua participação, tá? Por ter vindo se disponibilizado, né? A contar um pouquinho mais desse curta, dessa obra-prima que é para nossa cidade de Blumenau. Querendo ou não, a nossa gravação do Motivação acontece aqui na TV Galega, que é também de Blumenau. Mas que hoje, com essa acessibilidade que a gente tem, né? YouTube, rede social, que é tudo para ontem, muito rápido, compartilhe um pouquinho também dessa história para outras pessoas conhecerem um pouquinho das 24 horas de Blumenau. Obrigada, tá, Pablo? Obrigado também. Obrigada a você que ficou até aqui. Um beijo, até a próxima.